Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Deus proverá. Amém? Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 17, onde lemos: Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então, só pela narrativa, você já faz uma ideia que nós estamos falando sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Interessante que muitos dos relatos de Jesus ele é escrito e descrito nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem algumas passagens específicas que elas são relatadas por uns ou por outros. No caso da ressurreição de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo, e desse texto em especial, todos os 4 evangelhos narraram e descreveram do jeito que aqui está. E a cena é bem conhecida. Jesus estava pregando a palavra de Deus e se aglomerou a ele uma grande multidão. E à medida que Jesus ia falando, foi caindo a tarde, e os discípulos chegaram para Jesus e considerou para eles uma situação que breve estaria fugindo do controle. Ali havia pelo menos umas 5.000 pessoas, contando homens naturalmente, e havia talvez senhoras e crianças, então o número seria maior. A grande questão é que a noite cairia, e Jesus precisava, na visão dos discípulos, dispensar aquela multidão para que fosse para casa, porque não tinha como alimentar tanta gente. Primeira questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a multidão já estava sendo alimentada, só que de uma forma diferente, alimentada no espírito, como ninguém outrora havia feito. Entravam e saíam das sinagogas, ouviam muitas vezes sermões, mensagens, ilustrações muito interessantes e às vezes até bonitas, mas nada alimentava os corações daquela multidão, daquelas pessoas, do jeito que Jesus fazia. Então, à medida que ele pregava o evangelho, falava sobre questões da vida, elas nem perceberam que o dia estava passando, que as horas estavam passando, que o tempo estava passando. Parece que o alimento espiritual estava suprindo tudo. E agora chega os discípulos com uma questão importante, na verdade, mas é porque eles não estavam ainda apropriados da dimensão espiritual daquele momento e, sobretudo, o milagre que haveria de acontecer. Então, quando eles colocam aquela situação para Jesus, coloca da seguinte maneira: despede esta multidão para que eles saiam por aí, quem sabe encontre algum lugar para comprar alguma coisa para comer. Jesus disse para eles: por que vocês mesmo não dão a eles o que comer? Dá-lhes de comer. Mas, Senhor, nós não temos tanta comida aqui conosco. Jesus pergunta: e o que vocês têm? Bem, Senhor, tem uma criança, tem um garotinho ali
E ele tem, de fato, alguns pãezinhos e alguns peixes. Mas o que é isso diante dessa multidão? Jesus disse, então traga. E aquele menino doou aquela pequena oferta. E Jesus deu graças. Jesus abençoou. E a narrativa é que aqueles pequenos e poucos pães e aqueles pequenos e poucos peixes se transformaram numa quantidade tão grande que os discípulos ficaram extasiados diante daquele milagre. Milagre. E Jesus diz, agora alimente a multidão. E eles saíram alimentando a todos. E todos comeram. E o texto bíblico chega a dizer que eles comeram ao ponto de se fartarem. Ou seja, comeram bastante. Comeram até saciarem a fome. E o texto bíblico nos fala que ainda sobraram 12 cestos. Jesus falou, recolha tudo num cesto. Recolha tudo num cesto. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês aqui foi o que aconteceu, que foi um milagre. Irmão, meu amigo, o que é um milagre? Alguém já disse que milagre é um acontecimento que está fora do comum. É algo inexplicável pelas leis naturais. É algo maravilhoso. Então, milagre é algo que de repente você está precisando. Algo que não se explica. Algo que não se pode fazer com mãos humanas. Algo que não acontece da noite para o dia e nem todos os dias. E nem se repete em todos os livros. Algo que Deus há de fazer só para você. Talvez só para mim. Eu, você, nós estamos à espera de um milagre de Deus. Uma vez que nós estamos sabedores a respeito do milagre e quem pode fazer o milagre, que é Jesus, os discípulos levam para ele a questão e ele transforma a questão num milagre. A resposta ao grande problema, o milagre. Mas depois de realizado o milagre, vem uma determinação de Jesus. Recolhe tudo para que nada se desperdice. Agora eu chamo a atenção de você num momento muito especial no texto, que é tão grandioso quanto o milagre. Por que a preocupação de Jesus em mandar com que os discípulos recolhessem todo o que sobrou para não desperdiçar? Será que é para que numa outra oportunidade já tenha 12 cestos? Ora, o mesmo Jesus que realizou o milagre nessa hora, pode realizar em outra, pode realizar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo. Por que é que Jesus pediu para que os discípulos recolhessem tudo e não desperdiçassem nada? Eu vejo aqui um grande e abençoado ensinamento de Deus para com as nossas vidas. Deus, de uma forma especial, quer nos ensinar que através daquela multiplicação e das sobras e do recolher, Deus quer que nós também venhamos administrar melhor o tempo de nossas vidas, sem desperdiçar nada, sem desperdiçar o tempo, sem desperdiçar recursos, sem desperdiçar alimento, sem desperdiçar a água, sem
desperdiçar o pão, sem desperdiçar saúde, sem desperdiçar dinheiro, sem desperdiçar o tempo, que é algo tão valoroso, valioso. Já imaginou a saúde hoje, como é importante? Deus quer que nós aprendamos a grande lição. Não desperdice nada, porque tudo tem um preço, tudo é valioso. Aquele milagre ali, Jesus sabia o preço que ele estava disposto a pagar por ele. Não desperdice, abençoe. Se você tem abundância, reparte. Se lhe está sobrando, doe. Seja tu também uma bênção. E acredite, Deus, que é Deus Todo-Poderoso, de maneira nenhuma, sabendo que Ele poderia prover a qualquer hora e a qualquer momento tudo que Ele bem entendesse, não quis desperdiçar nada. É porque Ele tem com isso uma lição para mim e para você. Jamais venhamos também desperdiçar em absoluto nada. Um senhor de 93 anos de idade, após receber alta em um hospital pela melhora do coronavírus, foi pedido para ele que pagasse por um dia de ventilador. E ele simplesmente começou a chorar. O médico disse para ele que não precisava chorar por causa da conta. Mas aquele velho homem disse em seguida, com voz embargada, algo que fez todos os médicos ali em volta chorarem. Ele disse: eu não estou chorando por causa do dinheiro que eu tenho que pagar. Eu posso pagar isso. Eu estou chorando porque eu tenho estado respirando o ar de Deus por 93 anos e nunca paguei por isso. Nunca paguei por isso. Você já parou para pensar quantas e quantas vezes você já respirou o ar de Deus? Custa 500 euros para usar um dia o ventilador do hospital. Disse aquele senhor. Você pode ter ideia, os senhores podem ter ideia do quanto eu devo a Deus. Eu nunca agradeci a Deus pelo ar que Ele me permite respirar todos os dias. É por isso que eu estou chorando. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira hoje, agora, nesse momento? Então é uma oportunidade de fazê-lo. Deus te abençoe. Deus proverá. Glória a Deus.